Estamos começando mais um MapaCast. Esse que é o podcast oficial da minha agência Mapa Digital, toda quinta-feira às 12 horas aí na sua telinha, para falarmos do amor de Deus, das coisas que Ele tem feito, operado na vida de tantas pessoas que já passaram por aqui, compartilharam suas histórias, suas vidas, enfim. Não poderia deixar, nesse início já aqui de episódio, pedir para você se inscrever em nosso canal. Então já deixa o like também aí nesse vídeo, nos ajuda, estamos bem pertinho de bater 7.000 inscritos aqui no canal. Deixa seu like nesse vídeo e vamos iniciar mais uma história de muita superação e de mover do Senhor. Eu estou aqui com um pastor que nasceu em Paranatama, mas foi criado aqui na nossa cidade, em Garanhuns, praticamente toda a sua vida. Ele já é pastor há 20 anos, casado com Noélia, que inclusive é um amorzinho. Beijo, Noélia, amo você demais. Ela vai ficar doida com esse beijo que eu mandei pra ela, né? Vai. Pai de Cíntia e Mavis, avô já de 5 netos, 16 anos pastoreando a Igreja Presbiteriana de Canhotinho. Vamos falar sobre esse período. Eu quero dar muito boas-vindas ao pastor Emanuel. Seja muito bem-vindo ao MapaCast, pastor, que inclusive é irmão do meu pastor Júlio César. Seja muito bem-vindo, pastor Emanuel. Obrigado, Edson. É um prazer, privilégio estar aqui. Eu tenho te acompanhado, e eu tenho visto, tido o privilégio de ver tantos testemunhos maravilhosos, né, através aqui desse teu podcast. E assim, uma porta que você abriu, um espaço que você abriu para testemunhar do amor de Cristo. A gente às vezes ouve, ou ver, ou ler sobre tantos testemunhos maravilhosos longe da gente, né? Sim. E às vezes aqui tão pertinho, né? Tem tantas pessoas assim que têm um testemunho de vida maravilhoso e que a gente não sabe. E você está dando oportunidade para a gente descobrir isso, né? Amém. Então, parabéns, Edson. Amém, pastor. Deus continue te abençoando. Amém. Pastor, vamos começar falando aí, né, da tua infância, como foi seu contexto, sua criação. Nos conte um pouco. Edson. Minha infância, assim, foi como boa parte do pessoal da minha geração, Edson, foi uma infância pobre, assim, num contexto bem pobre mesmo. Como você já adiantou, eu nasci em Paranatama, mas nem lembro desse período, a gente veio logo cedo aqui para Garanhuns. E o período que eu lembro mais da minha infância foi o período que a gente morou na Avenida Caruaru. Quando aquela avenida ainda não tinha asfalto, ainda não tinha aqueles prédios ali, só tinha o Colégio Municipal, que hoje parece que é a Escola Pai da Cobal Valença, se não me engano. Mas ali na frente era mato, tinha um campinho de terra que a gente jogava bola ali, eu me lembro. E ainda tinha, os trilhos do trem, né? O trem já não passava mais, né? Já não passava mais por aqui, mas ainda tinha os trilhos do trem na Avenida Caruaru. Ainda me lembro, tem essa vaga lembrança desses trilhos ali. E aí, minha primeira infância foi assim, né? Numa década, Edson, aqui, eu acho que foi a década mais importante da nossa era contemporânea, que foi a década de 60. Que aconteceram muitas coisas nessa época. Foi a época da Guerra do Vietnã, foi a época que o homem chegou na Lua, foi a época do assassinato de Kennedy. Tenho minhas dúvidas, pastor, que o homem foi à Lua. Você acredita? 69. Tenho minhas dúvidas que seja verdade. Você acha que ele não foi, não chegou? É porque tem muitas controvérsias, né? Tem. Não sei se... E tem se levantado ultimamente muitas controvérsias. Hoje a tecnologia está muito mais avançada e não foram mais. Muito mais avançada. O que eles alegam é que hoje não há mais necessidade, porque o que eles tinham para fazer na Lua, o material que tinha para recolher, o solo que eles tinham que analisar, isso aí eles já fizeram.
E a gente estava agora explorando outros espaços, né? E pelo menos a ideia agora é de chegar a Marte. Ah, vai, essa aí, né? Mas foi, como eu estava dizendo, Ed, foi uma época, assim, uma década que aconteceram muitas coisas. A morte de Martin Luther King, foi a época que surgiram os Beatles. Nossa, muita coisa mesmo aconteceu aí nesse ano, né? Nessa Só a guerra do Vietnã atravessou a década de 60 toda, né? Foi uma guerra de quantos anos? 14, 15, uma coisa assim? Foi mais ou menos chegou quase 20 anos essa guerra, o Ed. E foi uma guerra assim que morreram, se não me engano, cerca de 50 mil americanos. Agora, Vietcongues morreram bem mais, eu não lembro exatamente. Eu já estudei bastante sobre esse assunto, mas eu esqueci mais esses dados. Mas foi uma guerra que foi bem marcada, né, nessa época. E foi a época também, Ed, do grande golpe militar aqui no Brasil, né? Alguns chamam de golpe militar, alguns chamam de ditadura, outros chamam de intervenção militar. Mas o fato é que houve. Em 64 houve. Há quem gostava e há quem não gostava, Pois né? acho que há quem defenda, eu tinha um tio, né? que viveu nesse tempo aí, ele super apoiava, viu? Ele gostava que só. Porque assim, Ed, pra gente que viveu nessa época, a gente não percebia nada de diferente. A gente tinha uma liberdade. Mas tinha o toque de recolher, né? Não tinha que recolher Não, 10 horas da noite. Nada não tinha disso, Era. nada. A gente tinha uma liberdade total, não tinha a violência que tem hoje. Então o senhor gostou também, não foi? Gostou, não foi? Eu gostei sim. Até porque, assim, Ed, pra gente, pra mim, pelo menos, que eu era muito criança também, eu não percebia nada diferente. Não era aquele golpe militar que você via os carros do exército na rua, Ninguém o invadindo as suas exército, casas, os soldados né? armados na rua. Não. E a vida seguia normal. Normal. A única diferença é que não havia eleição, né? Os presidentes iam passando de general para general. Havia censura, havia, né? Isso aí não. E foi um meio, uma tentativa de impedir que o comunismo fosse implantado aqui no Brasil, né? Já tinha sido implantado em Cuba, havia uma tentativa de se implantar na Argentina, aqui no Brasil, e a tendência era se alastrar pela América do Sul. E aí o exército brasileiro, com a ajuda dos americanos, impediram que isso acontecesse. Foi isso. Então foi uma época boa, né? A vida foi passando, o senhor foi crescendo, enfim. E aí, como foi a vida cristã? Como foi que chegou isso? O Edja, eu nasci no lar católico. Naquela época, a igreja evangélica era quase insignificante aqui no Brasil. E não era bem vista, né? Era muito pequenininha. Você tem uma ideia? Eu me lembro que quando a gente estudava sobre os dados, né, do Brasil, e aí tinha a respeito também da porcentagem, né, de católicos, de evangélicos e tal. E eu me lembro que era 95% da população brasileira se declarava católica. Apenas 5% se declarava evangélica. Hoje está praticamente 50-50, né? Assim, quando você dizia que era crente, era uma coisa assim, que havia muito preconceito, né? Era muito preconceito mesmo. Porque a predominância católica era muito forte, inclusive dentro das escolas, né? Eu cresci nesse contexto. E eu frequentava, ainda adolescente, eu ia para a missa aos domingos, né, na igreja Nossa Senhora Perpétua Socorro, a famosa igreja do Cuscuz. E tinha um padre lá, holandês, o Ed. A igreja lá, não sei se você já entrou lá, ela tem uma acústica que é horrível. Qualquer baquezinho assim faz sair aquele eco. E aí, o padre falava uma língua enrolada, ele não falava português direito. Português maldizido. Eu não entendia nada da missa. Era meio que quem está rezando a missa em latim. Mas eu decorei o ritual. Porque era sempre o mesmo ritual, eu decorei aquilo ali. E a mamãe achava, eu queria, eu sonhava que um dia eu me tornasse padre, né?
esse negócio de ser padre, não poder casar, isso daí não é pra mim, não. Ah, queria casar, Ai, né? Não queria não. celibato, não. Não, não, não. Não, não, não. Também não quero, não, viu, Eu não Jesus? tenho nenhuma vocação para celibato, não, Ed. Mas tu mal tá achando que Deus tá pensando que eu tenho. Mas Tá eu não amarrado. Aí, o que aconteceu? Eu tinha 14 anos de idade, né? tenho. E eu tinha um amigo que ele morava vizinho de mim e estudava na mesma sala que eu. E a gente cresceu junto praticamente, brincava junto e tal. E ele era presbiteriano. A família dele era da igreja presbiteriana de Heliópolis. E o pai dele era presbítero da igreja presbiteriana de Heliópolis. Na época, o pastor era o pastor Gerson Gouveia, muito conhecido aqui em Garanhuns. E aí um dia ele me chamou para ir na escola dominical, domingo de manhã. Eu disse, vamos, não estou fazendo nada. Né? Aí fui e gostei. Achei legal, né? Você me dá uma revistinha, umas historinhas tal, bíblicas. E aí continuei indo. E não deixei mais de ir. E então, com o passar do tempo, e aí aconteceu uma coisa interessante. A igreja presbiteriana é uma igreja reformada. Ela tem um estilo, assim, Tradicional. bem tradicional, sim. né? Você não vê mais essas manifestações que a gente vê dentro de uma igreja Mais avivada, né? neopentecostal, pentecostal. E na época era pior ainda, Ed. Na época era uma coisa assim, sabe, muito rigorosa. E aí minha mãe vai e se converte numa igreja pentecostal, Eita, mas glória. daquelas. Do reteté, do Olha, manto. você não imagina. Hum. Era assim, sabe? Acordava com Shirley Carvalhais. Era. Eu acordava com Shirley, com Cassiane, com... Era. Pois é, aí minha mãe vai e se converte nessa igreja. E essa igreja era já uma divisão da igreja central, presbiteriana central, porque um pastor foi eleito lá, mas aí o pessoal de lá achou ele muito pentecostal, a esposa dele muito mais, Ei. e não quiseram, houve um racha e formaram essa igreja, que é onde hoje é a igreja congregacional, ali na rua Severiano Peixoto. E aí minha mãe se converte lá. E aí, como a gente morava na Avenida Caruaru, para ela ir para o centro sozinha, ela não, Mais distante, sim. ela não queria de noite, às vezes voltava tarde da noite, o culto às vezes demorava, não tinha hora para terminar. Não era como a igreja presbiteriana, começa no horáriozinho e termina no horáriozinho. E às vezes tinha até vigília e tal. Aí ela começou a me levar com ela para fazer companhia. Né? E eu comecei a ir. Teve um impacto, né? Sair de uma igreja presbiteriana, você não ouvia um amém, e de repente você vai para uma igreja Glória e aleluia. hiper pentecostal. Aí houve aquele choque, né? De realidade e tal. Mas aí foi ficando, foi ficando. Quando me desesperei, estava já envolvido com os adolescentes, tal, achando as meninas bonitinhas tal, e Olha, Noélia, mas o quê, ela sabe, ainda hoje ela pega no meu pé por causa disso. Eita, meu E Deus. aí fiquei lá. E foi nessa época, o Ed, que eu conheci Noélia. Eu tinha 15 anos, Noélia tinha 13. E Noélia era da Igreja Presbiteriana Central. Eita. A família dela, uma família tradicional da Igreja Presbiteriana Central. Ora, a Igreja Presbiteriana Central, ela tem um histórico aqui em Garanhuns de ser uma igreja realmente muito tradicional. Mas na época, a coisa era demais. E aí, a gente começou aquela paquerinha de adolescente e tal. O pessoal da minha igreja já começou a olhar para mim assim, já com o olhar de reprovação. Você vai namorar com uma menina da igreja, de uma igreja presbiteriana, né, tal.
pessoal que não acredita no Espírito Santo, que não acredita no batismo do Espírito Santo, nos dons e tal. E aí houve uma resistência. Houve uma resistência da parte da igreja que eu estava, houve uma resistência também da parte dela também, da família dela também, a família dela, principalmente a tia dela, a avó, muito presbiteriana, né? E aí houve aquela resistência, nós dois muito adolescentes. E o nosso contexto nessa época, o Edson, era um contexto difícil, porque como eu tive uma criação muito rigorosa, muito rígida, porque o meu pai, ele era uma pessoa assim muito ausente. Meu pai, ele mesmo fisicamente presente, mas era como se ele não Emocionalmente tivesse. ausente, né? Era como se não estivesse. Ele não dava opinião, ele não conversava com a gente, nada. E aí a mamãe teve que assumir essa A lacuna. governância, né? E aí, coitada, ela teve que se virar nos 30. Nós éramos 6, né? E ela teve que se virar para dar conta. E muitas vezes ela exagerava na dose. Sabe, naquela época não tinha vara da criança e do adolescente, não. A vara da criança e do adolescente era outra. A vara comia no seco, Era era vara mesmo, né? de goiaba. Era, Eita, filha. lapadinha. A chinela velha cantava. Eu sei que, por conta disso, quando chegar a adolescência, o Ed, quando você tem uma criação assim, os efeitos, eles começam a surgir, as consequências. Sim. Aí eu me tornei um adolescente muito inseguro, eu me tornei um adolescente deprimido, eu me tornei um adolescente com complexos, uma baixa autoestima muito grande e muito tímido. E aí eu encontro com Noélia, que vinha de um contexto também muito difícil. Noélia tinha uma depressão terrível, Edson. Era mesmo. Terrível. Quem vê ela assim sorrindo hoje, né? Nem imagina, né? Vou contar a você como foi que isso aconteceu. Mas era terrível. E aí, uma pessoa fechada, também cheia de complexos e tal. E a gente meio que se escorou um no outro. A gente meio que se escorou um no outro. E foi ali se apoiando um no outro, né? A gente encontrou um no outro aquele apoio, aquele ombro amigo, que até então a gente não conhecia. E aí, todas as oposições que aconteceram, que vinham contra a gente ignorou. Apesar da pouca idade. E realmente, ela só tinha 13 anos, né? Mas aí, um dia ela me chamou para ir lá conhecer a igreja central. Meus amados da Igreja Presbiteriana Central, eu amo vocês, tá? Isso foi há muito tempo. Tinha um conjunto que Noélia cantava, que esse conjunto ele era dirigido por professor Esron e Dona Cacilda. O pessoal mais antigo vai se lembrar quem era. E o pastor da igreja era pastor de Zambaía. Hoje ele está em São Paulo, da igreja de Pinheiros. E aí, esse conjunto, Noélia cantava dele. Só que nesse conjunto, um dia eu fui participar de um ensaio, fui assistir um ensaio. O Edgar tinha todo tipo de gente que você puder imaginar. Era gente que fumava, era gente que transava, tinha de tudo. Uma bagaceira. Não tinha um pré-requisito assim, você precisa ser um crente, pai. Aí eu olhei assim, eu disse, meu Deus. Mas aí tudo bem. Aí um dia eu fui ver o conjunto cantar no culto de domingo à noite. Quando eu chego lá, Edson. Conjunto ungido. Sabe qual foi a música que eles cantaram? Roberto Carlos. Meu limão, meu limoeiro. Foi não. No culto de domingo à noite. O que é que música é essa? Eu não faço ideia. Não conhece, não? Não. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá. Oxi, isso é o que? Um maracatu? Não, é uma música folclórica. Muito conhecida. Muito conhecida, mas é uma música folclórica. Agora deu bom, hein? E aí, quando eu escuto aquilo, eu disse, meu Deus, o que é que...
Que Que igreja é loucura. essa? Ah, meu pai. Aí depois eu cheguei para Noélia, tem nada a ver. Nada a ver, minha filha. O pessoal, os jovens, eles tinham o culto deles meia hora antes do culto. Eles se reuniam no salão que tinha no subsolo da igreja e faziam espécie do culto deles, dos jovens. O culto começava, digamos, 7h30, então 7 horas eles se reuniam. Quando dava 7h30, ao invés deles subirem para o culto, muitos deles saíam, iam para o cinema, iam namorar. Só Noélia não tá, não tá. E eu fiz a cabeça dela para sair dessa igreja. Só que Noélia vai para a igreja onde eu estou e ela é rejeitada lá. Por quê? Porque Noélia vai com a blusa de alcinha, né? Vai de calça comprida, se pintava, usava brinco. Aí a rejeição foi total. E aí a gente ficou nessa. Nós ficamos nesse dilema, né? Até que a gente foi praticamente expulso da igreja. Praticamente não, fomos expulsos. Fomos expulsos. A esposa do pastor um dia chegou para a Noélia, ela estava com a blusa de alça, no ensaio do Ministério do Louvor. E aí, não era nem no culto. E aí a esposa do pastor saiu, aí, olha, se você quiser, você pode sair, você leve ele, se você quiser, tal. Aí depois disso, eu disse, vou ainda mais não para ir para aquela igreja, não. Não vou mais. É isso aí. Meu Deus do céu. E aí, Edson? Que sabedoria desse Mas a livro. coisa era radical demais, dos dois lados. Dos dois lados era radical demais. E naquela época, ou você era muito pentecostal ou você era muito tradicional. Nunca havia meio termo. As igrejas neopentecostais ainda não tinham surgido, né? Eu sei que a gente chegou numa época da vida da gente em que a mãe de Noélia tinha separado do pai dela, tal, e aí ela resolveu ir embora para São Paulo e levar os filhos. Aí eu me desesperei. Eu disse, espera aí, a única pessoa que eu tenho aqui é praticamente Noélia. Eu não tinha diálogo com meus irmãos. Júlio era muito novo, Júlio era o caçula, sempre foi. Júlio César foi tratado assim, sabe? A pão de ló. De uma forma muito diferente. As surras que ele tinha para levar, eu levei, eu e meus irmãos levamos por ele. E aí, a gente não podia nem olhar, nem com cara feia para ele. Era super protegido. Não podia nem olhar pra cara feia, não é pra ele. Eu dou... Era. Olha os desabafos É o pior acontecendo que aqui. era. Eita, pastor. Mas a gente mesmo, que era irmão dele, a gente tinha um cuidado muito grande nele, né? Por ser mais novo, E ele era meio dodói também, né? e ele era muito magrinho, o Edson. Alérgico, não Olha, sei o quê. ele era muito magro, ele não se alimentava direito, ele realmente teve muito problema de saúde. Então a gente mesmo, a gente tinha um cuidado muito grande em Júlio César. E eu era muito apegado a ele também e tal. Só que nessa época, quando a mãe dela, de Noélia, resolve ir para São Paulo levá-los, aí eu me desesperei. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou ficar fazendo aqui em Garanhuns? Eu tinha terminado o segundo grau, aqui não tinha faculdade. Se você quisesse fazer uma faculdade, tinha que ir para Recife, eu não tinha condições de ir. Aí não tinha emprego. Eu disse, vou ficar fazendo o que aqui? Aí eu lembrei que eu tinha uma tia em São Paulo. Lá eu já sei, eu vou antes. Quando ela chegar lá, eu já estou. E aí eu fui. 2 meses antes, eu fui para São Paulo, sem nunca ter saído de casa. O Edson, sem nunca ter saído de casa, sem ter experiência de vida nenhuma. Uma criança. Eu chego de São Paulo, vou morar lá num lugar, olha, um lugar bem, a zona leste de São Paulo, um lugar, assim, bem esquecido por Deus mesmo. Um lugar, assim, horrível. Uma marginalidade, uma... E aí, depois eu consegui um emprego lá na metalúrgica e eu morava muito distante da onde eu trabalhava. Então, digamos, eu saía às 5 horas da manhã de casa para começar a trabalhar 7 horas, 7 e pouquinho lá onde eu trabalhava, eram 2 horas de ônibus. Aí passava
o dia todo trabalhando lá, levavam a marmitinha, almoçavam lá mesmo. Quando saía de 5 horas, eu ia fazer um curso que tinha lá perto de supervisor de segurança do trabalho, prevenção de acidente. E aí eu fui fazer esse curso. Quando eu saí, eram umas 10 horas, para pegar o ônibus, para chegar lá onde eu morava, era meia-noite. Você imagina, meia-noite eu chegava para tomar um banho, comer alguma coisa e dormir para me acordar de 5. Foi essa a vida que eu levei lá, por um bom tempo. Com 2 meses depois, Noela chega, e quando Noela chegou, Ed, eu levei um susto. Porque esses 2 meses a gente não teve comunicação. Não tinha celular, a comunicação era por carta. E eu não recebi a carta dela. Depois ela disse, não, eu escrevi e tal, eu não sei porquê, eu nunca cheguei a receber. A única carta que eu recebi de Noélia foi acabando o namoro. É que o senhor não responde. Ai, aí essa passou. Ah, tinha coisa aí no meio, viu? Quem era que recebia essas cartas? Não vamos arrumar confusão, não. Mas a única que passou foi a do término, rapaz. Não, aí tinha. Mulher, olha, quando eu leio a carta, o Edson, meu Deus, eu não acredito, eu desabei no choro. Meu Deus. Aí, eu fiquei sabendo o dia que ela ia chegar em São Paulo. Aí eu fui para a rodoviária esperar. Um dia frio, eu me lembro, eu estava até com uma blusa de tricô, que foi ela quem fez. Ela faz tricô de crochê, e ainda tinha feito, tinha me dado uma blusa vinho. E eu tinha vestido aquela blusa, e fiquei lá esperando. E quando o ônibus chegou, aí desceu a mãe dela, começou a descer os irmãos, e desce irmão, e cadê nós? Aí ela desceu por último. Aí, rapaz, quando eu vi, meu coração disparou. Eita. Ela estava com 17 anos, né? Uma linda, o cabelo dela era bem bonito, sabe? E aí, mas até então, ela não queria nada comigo, mas tinha acabado o namoro, tinha pego Um uma briga, abuso, tal, não quis com conversar. minha família. Não quis conversa. Ela, quando ela me viu, ela veio falar comigo, tal, me Tratou abraçou, bem. tal, mas bem, Suma da minha vida. bem fria. E outra coisa, sabe, Ed, o que me surpreendeu é que ela tinha mudado. Assim, sabe, era como se ela tivesse revoltada, sabe, ela mudou o linguajar dela, e daqui a pouco ela estava conversando, ela soltava um palavrão que eu nunca tinha ouvido ela falar. E eu espantei, essa é outra pessoa. É outra pessoa. E aí, passou o tempo, ela começou a trabalhar também e tal, de vez em quando eu ia na casa dela, a gente tal. E passado um bom tempo, a mãe dela resolve voltar para Garanhuns. E aí, meio apaixonado por ela e tal. E aí eu tive que fazer todo o esforço do mundo para reconquistá-la. Né? Até que, um certo dia, não, ela só queria saber de balada. Ela só começou a fumar. Mas o quê? Fumava, O quê? se viciou em cigarro e tal. Não, E só queria. Era discoteca. Na época da discoteca, mulher. Não pode. De dancidez, era. Meu Deus! Aí, Parece que tá falando de outra pessoa. E eu cadê aquela menina, meu pai? Cadê a crente que eu deixei? Era, e tal, e fumando, e bebendo, e sei o quê, só queria saber de discoteca. Eita! Quando é um dia, Ed, aí eu tô assistindo um programa de televisão e começa a passar um programa de uma igreja. Isso foi na época do início das comunidades. Você lembra da comunidade de Goiás, pastor Robson Rodovalho. Aí começaram a surgir as comunidades. R.R. Soares. Não, R.R. Soares já era uma outra, já era uma dissidência da Universal. As comunidades evangélicas foi que começou a revolucionar
a questão do louvor, por exemplo. Verdade. Todos esses louvores antigos que vieram da comunidade, eles mudaram o estilo de louvor dentro da igreja. Isso já foi o quê? 80, 90? É. Por aqui. Foi uma influência muito grande que eles tiveram. E aí eu vi um programa na televisão de uma igreja, de uma comunidade da Graça. E era perto de onde a gente morava, era mais ou menos perto. E aí eu chamei Noélia, olha, vamos lá, vamos conhecer essa igreja. Né? E eu insistia, e ela resistindo, insistia, ela resistindo. Quando foi um dia, ela disse, tá, vamos, eu vou com você. A gente sai de casa, chega no ponto do ônibus. Quando o ônibus vem, eu disse, olha, esse ônibus passa lá, vamos pegar esse. Aí ela disse, não, passa não. Eu disse, passa, Noélia, passa não, passa. Ela sempre foi teimosa, Noélia. Aí eu disse, Noélia, passa. Quando eu disse isso, ela botou o pé no degrau do ônibus. A motorista arrancou. E ela foi, eu fiquei. Jesus Christ. O pior não foi isso. O pior foi quando ela viu que eu fiquei, ela queria pular. Olha, então ela gostava também, ó. Ela só não pulou porque o cobrador não deixou. Disse, se você pular, você morre. Eita, Ela foi se meu embora. Deus. Aí foi o que eu fiz. Eu disse, olha, eu vou andar até o ponto do ônibus. Eu imaginei, ela deve descer no próximo ponto. E aí eu fui andando em direção ao ponto, não. ela desceu. Ah, desceu. Aí eu encontrei ela no caminho, ela vinha chorando. Aí eu, olha, não tem problema não. Esse é o cão que não está querendo que a gente vá, mas a gente vai. Chegando outro ônibus, fomos lá para a comunidade. Quando chegamos lá, era um clima tão gostoso na igreja. É uma igreja tão linda, sabe? Tão aconchegante, tão amorosa, sabe? Um louvor maravilhoso. Sabe quem era o ministro do louvor de lá? Era Ademar Campos. Meu filho, Só que pelo amor de Deus. Ele não era famoso aí, ele nunca tinha lançado Meu disco Deus nem do nada, mas ele era céu, ministro de menino. louvor. Meu Deus. E era Só um louvor benção. gostoso, mulher. Olha, era uma benção. O pastor, a benção. Gosto demais, até hoje escuto. Acredita? Pronto. O filho do pastor, que hoje é cantor também, é Carlos Alberto, é do Padre Bezerra, o nome dele. E tem alguns louvores que até a gente canta dele. E foi nessa igreja que a gente conheceu Caio Fábio. Caio Fábio, ele tinha 25 anos, ele não era famoso ainda nem nada, né? E um dia Caio Fábio foi pregar lá, uma palavra muito boa, ele pregava muito bem. Caio Fábio, ele teve uma influência tremenda dentro do meio evangélico na época, sabe? E tanto aqui no Brasil como fora. Ele criou programas sociais que foi considerado o maior programa social do Brasil, que foi a Fábrica de Esperança lá do Rio. Ele tinha programa de TV, ele tinha editora. E eu me tornei um fãzão do cara. Eu só não, muita gente. E ele teve uma influência muito grande na minha vida, né? Depois aconteceu o que aconteceu com ele, né? Ele caiu, ele foi se envolver com questão política, terminou sendo traído, terminou caindo. E aí teve uma questão também do adultério e isso acabou com a vida dele. E hoje ele... Tá meio esotérico, né? Ele tá uma misturada, umas heresias que ele anda pregando. Tá bem que misticismo. É muito, muito diferente daquele homem que a gente conhecia. Mas aí, quando chega nessa igreja, o Edson, Noélia, ela passa pela verdadeira conversão. Ela tinha nascido dentro de uma igreja, Edson. Ela tinha crescido dentro de uma igreja. A família dela era evangélica, mas ela nunca tinha se convertido. Nunca. Que acontece muito com quem nasceu dentro da igreja, né? Pois é. Ela foi criada na igreja e nunca se converteu. Nesse dia, ela se converteu de verdade. Sabe? Uma conversão radical. Ela estava com a carteira de cigarro no bolso. A primeira coisa que ela fez foi tirar a carteira de cigarro, jogou fora. Sabe? Chorou. E teve uma mudança de vida impressionante. Ela se transformou nessa pessoa que você conhece hoje.
Tem pessoas, Wed, que quando se converte, ela passa por um processo longo, né? Para começar a mudar, tirar os velhos hábitos. Tal. Ela foi uma coisa assim, radical, na conversão dela. E aí tinha uma questão, né? Ela estava com 18 para 19 anos, eu tinha 20 para 21. A mãe dela resolve voltar para Garanhuns. Aí eu disse, não. Aí tu estava trabalhando lá, né? Ela tinha uma irmã casada lá, a senhora vai receber, deixe Noélia lá na casa da irmã dela, certo? E eu vou me preparar para a gente se casar. Aí eu chamo a senhora vem e a gente vai se casar. E assim a gente fez. Me casei, eu tinha 21 anos, Noélia tinha 19. A gente não tinha nada. Nada. Eu aluguei uma casinha, quarto, cozinha, banheiro. Comprei um quarto do mais barato que tinha. Um fogão, uma mesa, só. A gente não tinha absolutamente nada. A gente foi se casar, a gente foi de ônibus. Não teve festa, não teve bolo, não teve nada. Nada. Mas o desejo da gente de ficar junto, sabe? Era tão grande que deixou essas coisas para lá. E a gente começou a frequentar a igreja, nós somos muito abençoados, Deus começou a transformar nossas vidas. Aqueles problemas que eu tinha todos, que eu te falei, de insegurança, de timidez, de baixa autoestima, Deus foi trabalhando aqui na minha vida, sabe? Deus foi trabalhando. A gente acordava de madrugada para orar. Um frio. Quando era 2, 3 horas da manhã, ela me chamava para orar. Eu me dou, daqui a pouco eu vou ter que me acordar para ir trabalhar. E ela disse, não, mas vamos orar. Aí eu saía de debaixo do cobertor com frio e começava a orar. E Noélia, quando começava a orar, meu filho, para ela parar, ia para orar. Tá? Aí, mas foi um momento assim, muito gostoso na nossa vida. Muito gostoso, né? Pena que durou pouco. Depois disso, eu perdi o emprego, uns menos de um ano. A gente voltou para Garanhuns, né? Você trabalhava na metalúrgica lá, nesse tempo? Nessa época, eu já trabalhava numa empreiteira. Eu já tinha me formado em supervisor de segurança do trabalho. E eu já tinha começado a trabalhar como supervisor de segurança do trabalho. Já ganhava um pouco melhor e tal. Mas houve uma crise na indústria civil, de uma forma geral. E muitas empreiteiras quebraram. E uma delas foi a que eu trabalhava, que era a Ceteco. Aí eu não consegui o emprego, procurei ainda, não consegui e tal. Não, vai ter que voltar para Garanhuns. Voltar para onde? Para casa da minha mãe. E aí foi que foi dó. Né? Porque tinha algumas arestas ainda que não tinham sido aparadas. Né? Mas aí Noélia, ela tinha tomado a iniciativa de pedir perdão à mamãe por algumas coisas que ela tinha falado e tal, por ela ter sido agressiva e tal. Ela tomou a iniciativa de pedir perdão antes da gente voltar. Mas a gente foi morar na casa de minha mãe, eu desempregado, tal. Não era um contexto muito saudável. E aí, para piorar, Noélia fica grávida. Eu digo para piorar, assim, não é que a gente nunca pode dizer que uma gravidez, a chegada de uma criança é algo negativo. Mas pela situação financeira, né? Que a gente estava antes. Eu desempregado, né? A gente mora de favor na casa de minha mãe. E aí, nisso, a mãe de Noélia resolve voltar para São Paulo. Os irmãos dela. Aí ela ficou arrasada, porque praticamente ela ficou sem família aqui. E aí foi. Esse período de gravidez de Noélia também foi muito difícil para a gente, muito difícil.
Eu me lembro que quando a Cíntia nasceu, eu me lembro exatamente da noite que a Cíntia nasceu. Era o 15 de agosto, um domingo. Eu tinha chegado da igreja com a mãe, então ela estava sentindo as dores já do parto, e aí a gente foi ao hospital e, e eu fiquei lá com ela, sozinho, no Sala Perpétua de Socorro, sozinho. E meia-noite, Cintia nasceu. Dia 15 de agosto, frio, chovia, aqueles invernos rigorosos de Garanhuns antigamente. Edja, eu passei com o Cintia no braço de meia-noite até 5 horas da manhã, ela chorando. Ela chorou de meia-noite às 5 horas, eu com ela no braço, para não ela descansar. E aí foi. A gente enfrentou essa situação. Foi quando eu comecei a estudar para fazer concurso de banco. Isso aí já é uma outra etapa da minha vida. Então, aí nesse tempo, começar a se dedicar ali aos estudos em casa. Edja, era assim, eu tinha uma resistência de estar procurando emprego e comércio, porque eu dizia assim, se eu vou procurar emprego e comércio, eu vou ganhar um salário mínimo e vou ficar preso, que eu queria algo melhor para mim. E aí, eu fui estudar, fazer concurso de banco. E eu me lembro que nessa época teve o concurso do BADEP, Banco do Brasil e da Caixa. Aí eu fiz do BADEP. O do Banco do Brasil era na cidade Delmiro Gouveia, já perto de Paulo Afonso. E o da Caixa era em Feira de Santana, perto de Salvador. E aí eu estudava. Quando saiu o resultado do BADEP, aí eu tinha passado. Bom, esse aqui eu já passei. Mas eu queria passar no Banco Federal. Aí, quando sai o resultado do Banco do Brasil e da Caixa, eu passei do da Caixa e não passei do Banco do Brasil. Só que eu tinha que voltar para Feira de Santana para fazer o teste de datilografia. E eu não tinha prática de datilografia, para você trabalhar no banco na época, você tinha que ter datilografia. Eu peguei, entrei numa escola lá e comecei a tacar as máquinas na muros. E foi até meus dedos ficarem doendo. E aí fui para a Feira de Santana de novo fazer o teste de datilografia. Finalmente passei. Trabalhei 2 anos no BADEP, em Lagedo. Depois disso, saiu o meu chamado para a Caixa, e aí eu fui para Paulo Afonso. Fui assumir em Paulo Afonso, porque eu tinha feito o concurso na Bahia, a cidade mais próxima de Pernambuco era Paulo Afonso, e eu tinha pedido para ficar em Paulo Afonso. Quando a gente chegou em Paulo Afonso, a nossa vida ali, ela deu uma guinada. Uma guinada. Por quê, Edson? Eu estava trabalhando eu estava com um emprego mais seguro, um emprego federal, um emprego que me dava uma condição melhor, né? Assim, eu estava com 2 anos já, e a gente estava assim um pouco mais maduro, mas ainda muito jovens. Eu tinha 24 anos, olha, eu tinha 22, e a gente foi procurar uma igreja, Paulo Afonso. Procurou. E aí a gente terminou ficando numa igreja batista. Já era um outro contexto. Né? E a gente ficou nessa igreja batista e até hoje eu me arrependo. Edson, eu tenho uma convicção na minha vida que uma igreja pode ser uma bênção na sua vida. Uma igreja, ela é um local, ela é uma porta para te abraçar, para te curar, para te libertar, para te abençoar. E é na igreja onde a gente se edifica, onde a gente adora a Deus, onde a gente aprende. Né?
Eu vejo a igreja dessa forma. Eu sempre fui apaixonado pela igreja, sabe? Mas tem algumas igrejas que fazem muito mal, né? Uhum. Tem algumas igrejas que elas deixam marcas profundas Verdade. em você, Uhum. sabe? E, infelizmente, eu me deparei com algumas igrejas que me deixaram marcas profundas, né? Uma delas foi essa igreja, Uma liderança mais doentia. liderança, liderança doente, autoritárias, Uhum. é, Manipuladores, né? que não aceita, ou que não compreende muitas vezes o seu contexto, a sua idade, que não sabe se colocar no seu lugar, muitas vezes, e a lhe ajudar. E, infelizmente, eu me deparei muito com isso. Primeiro nessa igreja pentecostal que eu te falei, foi uma igreja que me fez muito mal. Uhum. Eu tenho que confessar isso aqui, eu não estou fazendo nenhuma apologia aqui a que não se vá para a igreja, não, pelo contrário. A igreja, ela é necessária, é importante que a gente tenha uma igreja, é importante que a gente tenha uma identidade cristã, mas essa igreja lá de Paulo Afonso foi outra igreja que me fez muito mal, porque ela era o extremo do extremo. Era uma igreja, assim, muito, 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 Era uma seita. muito fria, Misericórdia. muito fria. Era uma igreja. Deixa eu te contar só um detalhe, pra Hum. você ter uma ideia. A gente tinha formou um grupo de louvor só com rapazes, só com homens. E aí, o dia a gente cantou aquele corinho, Solta o Cabo da Nau. Esse você conhece? Demais. Pronto. Solta o cabo da nau. Isso. Toma os... Eita. Agora a gente cantou esse corinho lá na frente, sem se mexer. Oxê, Sentido, assim. duro? Duro. Uma música animada dessa. Não podia. O quê? Você não podia, você tinha que ficar duro, você não podia bater Pois ia dar palma, certinho pra mim, não ia você não, podia dar espivitada uma como eu sou. mexidinha assim, nada. Eita, pois tava bom eu numa igreja dessa. Terminou o culto, a gente foi chamado pela liderança da igreja. Por que se balançasse foi? Não, só porque cantou o corinho. Esse é o tipo de música que você está cantando dentro de igreja, tá? Foi quase que, sabe, expulsava a gente da igreja. Né? Oxe, Júnior. Era muito severo. Aí, a partir desse dia, qualquer música que a gente fosse cantar na igreja tinha que passar primeiro pela liderança para eles Pelo aprovarem. clero. Eles aprovarem, né? Para ver se podia ou se não podia. Pelo crivo, pela censura. Misericórdia. E muitas igrejas até hoje são assim, né? Mas, infelizmente, ainda tem. Ainda tem. Você encontra igreja de todo tipo, Edson, para todo gosto. É verdade. Para todo gosto. E eu fui muito abençoado em muitas igrejas que eu passei, mas tinha lugares que eu ia. Eu viajei, eu me mudei muito assim, porque eu trabalhava em banco. Fui para Paulo Afonso, Petrolina, Caruaru, Gravatá, Belo Jardim. Então, assim, eu estava sempre mudando. E chegou uma vez que, por exemplo, em Gravatá, a gente estava em Gravatá, as meninas já naquela idade pré-adolescente e tal. A gente foi morar num privê, que é um condomínio fechado, e a gente foi procurar uma igreja, Gravatá. Ué, a gente não encontrou. Rodou. Não encontrou. Cada uma pior que a outra. Era uma situação triste das igrejas de Gravatá. E as meninas já estavam numa idade que elas já não iam onde a gente levasse. Elas já começaram a fazer as exigências dela, né? E eu sei que nessa época a gente ainda tentou trabalhar com uma igreja lá, ajudar o pastor, ele pediu para a gente ajudar e tudo, porque em todo lugar que eu cheguei, todo lugar, sem exceção, eu sempre me envolvia com a igreja local, ou com alguma liderança, ou dando aula da escola dominical, ou pregando, ou discipulando, mas eu sempre
sempre fui envolvido com a igreja, sempre. E desde cedo eu sentia aquele chamado de Deus para o ministério, desde cedo. E mesmo trabalhando em banco, e trabalho de banco era um trabalho muito pesado, principalmente naquela época que não tinha automação ainda e tal. Quando eu saía do banco, isso não me impedia de trabalhar, sabe, Edson? E lá em Gravatar foi isso que aconteceu. Em Gravatar, a gente ficou sem igreja, mais de 3 anos, porque a gente não conseguia encontrar uma igreja que nos convence. Mas a gente não ficou desigrejado. Por quê? Porque a gente fez da nossa casa uma igreja. A gente criou um grupo de estudo, alguns jovens, e a gente saía para evangelizar. Saía à noite e evangelizar aquele pessoal que vinha se prostituindo, pessoal que vivia foram para as ruas, tomando droga, tal. A gente tinha um grupo de jovens que a gente orava lá em casa tal, e depois saía para ir evangelizar esse pessoal. Nessa época tu já tinha feito seminário já? Não. Não, trabalhava na Caixa. E a gente ia evangelizar. Mas eu não tinha feito seminário, mas eu sempre fui muito, muito envolvido em congressos, em seminários, lia muito, sabe? Eu sempre fui muito interessado em coisas assim do espírito e tal. Noélia também. E a gente começou a fazer esse evangelismo, de casa em casa. Eu tinha um programa de rádio. Eu mesmo pagava, e dia de sábado ia fazer esse programa de rádio. Começamos a fazer capelania na cadeia, ou seja, enfim, a gente começou a fazer, trabalhar. E foi nessa época, Ed, que a gente teve uma experiência tremenda, porque eu e Noélia, a gente passou por um avivamento na vida da gente, que foi interessante. Digamos que eu trabalhava de 7h30, eu pegava no trabalho, bem antes do banco abrir. Eu tinha que estar lá, eu era o supergerente. E aí então eu acordava de 5 horas, eu e Noélia. E a gente ia ter a nossa devocional. A gente passava, no mínimo, 1 hora orando. No mínimo, orando. Só orando. Depois ia ler a Bíblia, jejuava, tal. E Deus começou, Ed, a fazer uma coisa assim tremenda na vida da gente, sabe? Uma coisa sobrenatural, mas de uma forma muito natural. A gente tinha uma empregada, uma secretária que morava num lugar, assim, um bairro bem pobrezinho e tal, e um dia a Noélia foi levar lá em casa. Tinha chegado da casa, tava lá descansando no sofá e tal, e daqui a pouco Noélia entra em casa toda. Eu disse, o que foi, Noélia? Ela disse, vem comigo. Tal. Eu disse, o que foi que aconteceu? Não, vamos ali. Edson, eu, ingênuo, entrei dentro do carro e fui com Noélia. Quando chego na rua dessa mulher, uma multidão no meio da rua. Eu disse, olha, o que foi que aconteceu? Ela disse, ó, quando eu olho, tinha uma mulher no chão, toda suja, toda quebrada, só tô vendo. Aí eu disse, o que é isso? Ela tá endemoniada. Ela veio lá de cima da rua, rolando e se jogando e tal. Eu nunca tinha tido experiência com o demônio, né? Eu disse, não, olha, tu me bota numa dessa. Ela disse, não, a gente vai expulsar. Aí tu vai deixar ela assim. Aí vai ter o pessoal, né? E tinha a plateia. Aí eu perguntei ao pessoal, quem é? Ela disse, não, ela é filha de santo. E o pai de santo mandou chamar ela disse que não ia, daí a partir desse momento ela ficou assim. Aí outra pessoa disse, senhor, vamos botar ela no seu carro para levar para o hospital? Aí eu disse, não, isso não é caso de hospital, não. Aí ele disse, é o quê? Eu disse, isso é demônio. Aí ele disse, o que a gente faz? Eu disse, a gente expulsa. Aí ele disse, quem?
Ele disse, quem? Me. O Ed, eu disse, eu. Mas, rapaz, tu orando, jejuando, tudo. Oxi, Eu disse, eu expulso, eu nunca tinha expulsado demônio na minha vida. vai pra cima. Quando eu olhei assim, aquela multidão, aquela expectativa, todo mundo olhando, eu disse, Senhor, olha, é teu nome que está em jogo. É a tua reputação que está em jogo aqui. Aí E é Moisés, é? eu já tinha lido, que era que se expulsava, tal, botei a mão na cabeça da mulher e disse, sai em nome de Jesus. E nada, Natália, sai, você vai sair. Sai. Ué, teve uma hora que essa mulher, ela abriu o olho assim, olhou para mim, um ódio, rangendo os dentes. Eu disse, meu Deus, ela vai voar no meu pescoço. Mas era um ódio que eu me arrepiei, sabe? Aí o Espírito Santo de Deus me tomou na hora, a ousadia, a coragem do Espírito, porque se não fosse isso, eu tinha dado a carreira ali. Eu tinha dado a carreira, tinha assim deixado mesmo. o carro, tinha deixado Noélia, tinha deixado tudo pra lá. Mas foi uma ousadia do Espírito, Edson. Eu acredito. E eu repreendi o bicho e aí ele saiu. Quando ele saiu, aí eu fui ver se ela estava liberta mesmo, né? Pedi para ela confessar o nome de Jesus, tal, fiz o teste. Aí ela confessou. Perguntei o nome dela, perguntei onde ela morava, fui deixar ela em casa. A partir disso, abriu-se uma porta naquele bairro. Era o pessoal chamando a gente para expulsar demônio. Era gente doente. Aí foi a primeira vez que eu tive uma experiência de cura. Foi, assim, uma coisa assim, impressionante, porque as experiências que eu tinha tido na minha vida, o Edia, nunca era assim relacionado com dons. Não eram. Né? E era uma criança, uma mulher chegou, um bebê, poucos meses, e essa senhora ela disse, olha, eu tenho que chorar por meu filho. Eu disse, mas o que é que tem? Não, porque eu já perdi 2 com a mesma idade dele. E os 2 com o mesmo problema, e esse agora, esse terceiro, está com o mesmo problema dos outros 2. Eu disse, qual é o problema? Ele disse, ele não come nada, não para nada no estômago, já levei para tudo quanto é médico, tudo que ele come bota para fora. E eu já perdi 2 filhos, esse é o meu terceiro, e eu estou vendo a hora de perder também, porque está com o mesmo problema. Deus. Aí eu olhei para aquela mulher, eu disse, olha, a senhora crê que Jesus pode curá-la? Ela disse, creio. Então a gente vai orar. Aí eu botei a mão em cima da criança, orei, e ministrei cura sobre a vida daquela criança e tal. Aí depois eu olhei para a mãe e disse, olha, creia, viu? Creia, não deixe de crer não. Está certo. Fui embora. O outro dia eu estou no banco, né? Trabalhando, todo. Chega Noélia na agência. Noélia, o que foi, Noélia? É outro demônio, mulher. Não. Sabe aquela criança que tu orasse ontem? Eu fui lá. A mulher disse que ela tá tomando até caldo de feijão. Tá comendo tudo. Não botou mais nada para fora. Tá curada. Olha, agora eu para me segurar dentro da agência. É. Eu para me segurar A dentro da pessoa agência. fica feliz demais. Aí, aquela alegria, sabe? Uhum. Quando foi, a partir disso, uma porta que se abriu ali. Que o que eu fico pensando, né, pastor, até na sociedade que estamos vivendo hoje, no nível de igreja que estamos vivendo hoje, o que eu sinto falta é dessa geração experimentar o poder de Deus. Experimentar o poder de Deus e essa obra gloriosa que Deus pode fazer através de cura, né? Porque eu venho também de uma criação dentro de igreja onde eu vi muita coisa, né? Onde eu pude também viver muita coisa. E a gente já não vê tanto como a gente via. Deus continua operando, a gente vê o Senhor libertando as pessoas, mas eu não sei explicar. Era diferente, né? Hoje eu vejo mais uma promoção pessoal, eu vejo mais ambições pessoais, hoje eu vejo muita gente querendo usar as coisas de Deus para Pra se se dar bem na promover, né? vida, tudo isso. E não era assim. Não tinha essa idolatria com o pastor que estava pregando, ou com o cantor que estava pregando, não era.
era diferente, sabe, os cultos. E, enfim, eu tenho chorado por isso, eu tenho orado por isso, para que o Senhor faça de novo, sabe, o que eu Edja, já pude experimentar. eu acho que o que acontece hoje, ah, um mal, um mal que tomou conta da igreja brasileira foi ter crescido de uma forma errada. Porque quando chegou os anos 80, quando os anos 80 chegaram, que começaram a surgir o Universal, a Mundial, a Internacional, né, começaram a surgir esses movimentos. Esses movimentos, eu via muita gente assim dizer: está acontecendo um avivamento no Brasil, está acontecendo um avivamento no Brasil. E eu olhava e não via esse avivamento, não via. Porque eu me lembro, o Edja, de um culto que Edir Macedo fez no Maracanã. Ele lotou o Maracanã. E eu lembro dos obreiros, a Globo filmou isso, os obreiros saíram com um saco de dinheiro nas costas. E eu disse: isso não é avivamento. Isso não é avivamento. E a partir daí começaram a surgir Os movimentos, muitos movimentos, e com a internet, com o advento da internet, os coaching, esse pessoal que tem uma boa lábia, esse pessoal que tem uma boa oratória, que é convincente, e aí esse pessoal, eles conseguem fazer a cabeça de muita gente, Edson, e isso terminou se alastrando. A igreja, ela inchou, muita gente entrou dentro da igreja, mas entrou pelo motivo errado. Porque Jesus fala lá em Mateus 16, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Outra referência diz: renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz. Siga-me. Então, a primeira coisa é negar-se. É negar a sua vontade, é negar seus desejos, é negar o seu ego, a sua vaidade, o seu orgulho, a sua... altivez, né? Enfim. Tudo isso que a gente muitas vezes tem dentro da gente, sabe? E que nos alimenta a nossa carne. Porque um pastor, ele está ali na frente, se tiver 500 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas ali, ele está falando para 2.000 pessoas ali, que estão ali, todo mundo com os ouvidos e os olhos fixos nele. E é aí que corre o risco do diabo começar a soprar, dele começar a se sentir mais do que o que ele é, sabe? E era por isso que Paulo diz que ele tinha um espinho na carne, para que não se ensoberbecesse, né? Por causa das coisas que ele tinha visto. E ele pede para Deus tirar o espinho na carne, e Deus diz: não, Paulo, deixa o espinho aí. A minha graça te basta. Então deixa o espinho, que é para você se lembrar que você é homem, né? Então, Edja, o que falta é o quê? É esse negar-se, esse auto-exorciar-se, é você renunciar. Porque a primeira coisa para você ser um seguidor de Cristo é você renunciar. E depois pega a cruz. O que é essa cruz? Não é o marido, a sogra. A cruz é justamente essas coisas que você tem que deixar para trás. É o velho hábito, é o velho homem, é a vaidade, é o orgulho, a soberba, é você querer ser o tal, é você querer ser o ungidão. E o próprio temor também, né, pastor? Eu acho que foi se perdendo ao longo do tempo. Deus, ele é longânimo, né? Deus dá muita paciência, Deus tem muita paciência e muita gente, assim, é bronca. Né? E que é uma coisa, Edja, o mesmo Deus que levanta derruba. Exatamente, porque o orgulho precede a ruína, né? Então, começa a se achar demais, já pode ter certeza que vai ser lona, né? E aí, eu até vi um vídeo de Paul Washer, não sei se você ouviu, compartilhei no story. E aí, uma pessoa na plateia perguntou para Paul Washer o que é que
ele via mais maléfico, não maléfico, na verdade, o que é que ele via que não era tão bom dentro do contexto igreja hoje, enfim, para essa geração. E ele é um crítico ferrenho, né? Paul Walsh, ele respondeu os pastores. Ele é um crítico ferrenho de certos movimentos. E ele falou, né, sobre os pastores que se fizeram pastores, mas não foram chamados. Foi chamado por homens. Aí falou dos que estão à frente, mas não são bíblicos. Não são bíblicos, que a gente sabe de muito movimento que não é bíblico, né? Enfim. Tem muito pastor que está no púlpito que deveria estar sentado numa cadeira para aprender, para ser discipulado. E está no púlpito. Agora a gente vai olhar na internet, tem crianças pregando. Ai, pelo amor de Deus. É criança se dizendo profetas. Não que a criança não possa pregar, porque eu sei que Deus usa, enfim, mas tem uns que, pelo amor de Deus, esses dias eu vi um que eu disse, ai, Jesus, que vergonha alheia. Tem um menino aí, parece que dizendo que recebeu um anjo, não sei o quê, e se estribuchando no chão. Tem um menino aí de 14 anos que ele se autodenomina profeta. Eu estava vendo um vídeo hoje à tarde dele, desafiando. Eu quero 4 pessoas aqui colocando R$1.000 aqui agora. Vamos lá. É muita gente se passando. Eu fico impressionada. Vai. O pessoal pensa que isso realmente é coisa de Deus. O brasileiro é carente demais, meu Deus. Não tem discernimento espiritual, Edson. Não tem. É impressionante. É uma santa ignorância. A gente tem que ter a sabedoria do Espírito e o discernimento espiritual para dizer, não, isso é de Deus, isso não é. Mas o que falta para as pessoas é isso, né? É leitura da palavra. Elas querem um movimento, mas elas não querem a maior profecia, que é essa daqui, ó. A maior profecia para um crente, para um cristão, é isso aqui. E é todos os dias. Assim como a gente come, não tem como não comer da palavra de Deus, não tem como não ler, não tem como não meditar nas escrituras. Tem uma coisa, Edson. O povo, a massa, ela é muito fácil de ser manipulada. Se você tiver uma boa oratória, se você tiver uma boa presença, se você tiver uma boa comunicação, você manipula. E Jesus advertia aos fariseus dizendo que errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Veja que ele fala de 2 coisas importantes. A Escritura e o poder. Os 2 têm que andar juntos. É verdade. Porque se você tiver só a Escritura, você pode se tornar um erudito, você pode se tornar uma pessoa com a mente muito cheia de conhecimento, mas de coração vazio. Verdade. E se você tiver só o poder, você pode se tornar uma pessoa muito que espiritualiza tudo, um fanático, porque você não tem conhecimento. Então as 2 coisas têm que andar junto. A Escritura, poder. E muitas vezes as pessoas partem para um extremo ou para outro. É por isso que é tão importante, como você falou, a gente ser como os bereanos eram. Poxa, era Paulo que estava pregando. Eles iam conferir, né? Era Paulo que estava pregando. E ele disse, espera aí, deixa eu ver se esse sujeito está falando se é isso mesmo. E aí ele estava lá com a livro da lei para olhar se era isso mesmo, se examinar se é isso mesmo. Não existe, isso não é pecado, isso não é você duvidar do seu pastor, não é você... Não, o pastor é um homem, ele erra. O pastor é um homem, ele pode se equivocar em alguma coisa, mas a palavra de Deus não se equivoca. Então, assim, tudo que eu prego ou tudo que eu ensino, eu tenho que ter um texto para basear o que eu estou ensinando. Eu tenho que ter. Porque esse negócio de achismo... Tem que ter fundamento, né? Não tem que ter um fundamento, porque senão a gente corre um risco muito sério de estar criando uma heresia. Então, assim, tem que estar fundamentado. Está fundamentado na palavra? Então, ótimo. Não está? Então, pronto. Então, assim, o que acontece hoje em dia é isso. Muito pregador de internet, muito pregador agora, nós estamos numa época que, pelo amor de Deus... Perigosa. O pessoal está criando sala VIP, das igrejas. Eu acho um absurdo também. Estão criando, sabe o quê? Camarote. Camarote, eu vi uma igreja... Tem lá muito sem noção, na verdade, eu acho, dos 2 lados.
né? Do lado das pessoas que não podem ver uma pessoa que é conhecida, né? Porque tem isso também, infelizmente a gente sabe que tem esse assédio, né? Das pessoas diante de pessoas conhecidas, como também tem a própria instituição fazer um trem desse, né? Enfim, Pois é, querida. Olha, essa do camarote foi terrível, porque você paga uma quantia X para você ter direito ao camarote. Aí você entra naquele camarote, você tem uma visão privilegiada, você tem lá uma mesa com comidas, banheiro VIP, banheiro privativo, né? E você está lá sentadinho, na poltrona, na mesa, uma mesa, tá ali se servindo, tomando cafezinho, comendo alguns, assistindo culto. Onde a gente vai parar, Wédia? eu não sei não. Onde a gente vai parar? Se perdeu aquilo que você falou, a simplicidade do culto, Uhum. a simplicidade do evangelho, E aí é Wédia. por isso que a unção vai embora. A, Porque é a, muito homem nos cultos, é muito do homem, né? Falta Deus nos eu vi cultos. uma senhora que... Sabe aquelas senhoras do cocôzinho da Assembleia de Amo, Deus? tô direto com elas. Da Assembleia de Deus. E ela estava reclamando, e ela disse... Ah, sabe por que, que a igreja não vê mais milagres? Sabe por que, que a igreja não vê mais o Senhor batizando, as pessoas recebendo dons, as pessoas, o Espírito de Pois Deus é, se nem ora mais que o batismo no manifestando? Espírito Santo, pelo amor de Deus. Eu cresci quase praticamente todo culto, chamava o povo lá que não era batizar para batizar. Hoje se chama uma vez na vida para Aí orar para o batismo com o Espírito Santo. ela disse, não se ora mais, não se faz mais Eu vigília. concordo A piamente. vigília para varar à noite. Não faz Não se vigília de faz. varar à noite, não O faz. conjunto vai cantar, ela dizia o conjunto. O conjunto vai cantar, chega lá em cima, sem orar. Antes a gente passava no mínimo meia hora orando antes de louvar o Senhor. E agora chega na hora do culto, vão lá para cima, pega o instrumento, começa a cantar sem orar e tal. E não tem mais Reverência, né? aquelas irmãzinhas que iam de tarde para a Assembleia de Deus, de joelho e tal, e ficava ali orando horas. Aí, por isso que não há mais a manifestação do Espírito como aconteceu no passado, porque o Evangelho, muitas vezes, Puro e ele se simples. tornou uma coisa, assim, às vezes, muito profissional, Ed. Aprendemos a fazer cultos, né? Exato. Aprendemos a emocionar as pessoas. Agora, Ed, assim, eu te disse que eu passei por muitas igrejas, de todo tipo. Igrejas do fogo, igrejas do gelo, igrejas pequenas, igrejas grandes, né? E isso, de alguma forma, foi bom, porque me fez conhecer Lados, né? várias faces do Evangelho, inclusive doutrinárias. Então, eu fui pegando. Pedacinho daqui, pedacinho dali, isso aqui serve para mim, isso aqui não serve. Isso serve, isso não serve. E eu fui pegando. Fui pegando. Quando eu estava em Gravatar, para concluir essa etapa da minha passagem por Gravatar, chegou um senhor lá na caixa, que eu nunca tinha visto. Aí ele se apresentou como pastor e disse que estava vindo de Santos e me contou um pouco a história dele. Ele era drogado tal, e vivia uma vida muito errada, tinha se convertido e tinha ido para essa casa de recuperação, esse desafio jovem em Santos, onde lá ele passou por todo um processo de reabilitação e depois começou a trabalhar lá como obreiro. E Deus tinha falado com ele para ele ir lá vir aqui para o Nordeste e tal, e não sei por que escolheu Gravatar, mas ele foi para Gravatar para abrir um desafio jovem lá. E aí alguém foi e me indicou para ele. Eu não sei quem foi que me indicou, porque nem igreja eu estava frequentando nessa época. Como eu te disse, a gente estava fazendo estudo em casa. Mas aí ele me procurou. Aí eu disse, me conta mais. E ele começou a falar, né?
E projeto tal. Sim, mas aí você está tendo apoio de quem? Ah, de quem? Sim, mas aí tem uma equipe com você? Não. Não, senhor, mas tem um dinheiro assim, alguém que vai ficar mandando oferta? Não. Como é que você vai abrir o desafio jovem desse jeito? Isso não. A gente vai, que se Deus, se alguém Deus mandou, a gente vai abrir. Aí eu disse para ele, o nome dele era Manuel. Eu disse, olha, se foi Deus que mandou, ele vai abrir as portas. E foi uma loucura. O Ed falou, eu não faria aquilo hoje, sabe? Não faria. Mas foi naquela época que eu te disse, que eu estava no fogo. Eu estava, sabe, flutuando, sabe? Aí eu disse, vamos fazer. Vamos. Eu nunca vi uma droga na minha vida. O máximo que eu me aproximei de uma droga foi O cigarro de Noel. o cigarro. E... Até eu acho graça ali. Então, um cara que já fumou de uma maconha perto de mim. Aí, eu me lembro que um dia eu dei um trago do cigarro que o Noel estava fumando. Eu vou meter que eu quase botava até os morros para fora. Eu disse, ó, vai com essa desgraça para lá. Aí, eu disse, vamos abrir então. Vamos orar e vamos abrir. Vamos. Você tem onde ficar teu não? Nossa, eu vou lá para casa. Cheio de conhecer o cara, velho. Mas aí tinha um quarto lá no quintal, tal, ele ficou lá. E aí a gente começou a procurar um local. Arranjamos um local ideal, local grande e tal. Aí tinha o aluguel. E não tinha nada, não tinha móvel, não tinha nada. Não tinha sustento, não tinha nada. Aí foi atrás das igrejas, as igrejas fecharam as portas. Eu disse, não, a gente não vai entrar nessa fria, não. Você gosta de gente doida, de gente fanático, tal. Nenhuma igreja nos apoiou. Nenhuma. Aí a gente foi pro comércio. E aí eu me lembro que eu fiz um folheto, Ed. Folheto. Falando o que era o desafio jovem. Coloquei alguns versículos e tal, e falei da ideia, qual era. E aí, nesse folheto, a gente foi distribuir no comércio. E o pessoal começou a doar. Jogo de cama, um colchão, tal. E a gente já foi montando a casa. O Edson do céu. Um dia eu estou lendo, ou foi o Jornal do Comércio ou o Diário de Pernambuco, eu não lembro. Quando eu olho, está o folheto lá impresso. Eu levei um susto. Quem foi que mandou isso para o jornal? Alguém tinha pego o folheto no meio da rua, não sei, e ele mandou para a edição do jornal, e eles imprimiram, botaram bilhete, o folheto lá, tinha o meu nome, eu tinha no final, botei meu nome, e esse negócio se espalhou. Quando era um belo dia, chega a equipe da TV Asa Branca. Meu Deus. A gente ainda não tinha começado o trabalho. Chega a equipe da TV Asa Branca para entrevistar a gente. A gente queria ver o folheto no jornal e queria ver aquilo. Só, não tem nada ainda, mas você pode ver, está faltando isso, está faltando aquilo e tal. Fui dizendo. Né? Mas isso aqui foi mostrando a casa tal e tal, tal. E quando terminou essa reportagem, aí eles disseram, amanhã vocês vão para Recife, para o Bom Dia Pernambuco, o estúdio. Bom Dia Pernambuco, a gente vai entrevistar vocês ao vivo. E a gente foi. Meu Deus. Eu sei que eu fiquei famoso na cidade. No outro dia eu só vi o pessoal dizer, então eu te vi no Bom Dia Pernambuco, tal, tal. Aí começou a surgir doação. Uhum. A gente botou a casa. Junto com as doações, começou a surgir gente ligando de tudo quanto era canto. Olha, tem um filho assim, olha, tem um filho desse jeito, a gente quer mandar para aí, quanto é e tal. A gente não vai cobrar nada de ninguém. Nada.
E aí a gente abriu a casa de recuperação com a cara e a coragem. A gente fez uma espécie de um carnezinho, distribuímos no comércio, o pessoal começou a pagar uma mensalidade, a gente recebia doação de alimento, começou a chegar o pessoal. Os Gente de tudo doentes. quanto era jeito, Edja. Gente de tudo quanto era jeito. Sabe, com a vida Destruída. desgraçada. E aí, a gente começou a evangelizar esse povo, a gente começou a trabalhar com esse povo e tal. E aí, esse pastor, ele mandou chamar uns obreiros lá de Santos para ajudar, né? Tinha uns que já chegavam bêbados, obreiro, já chegavam bêbados. Oxe. Só volta. Volta, pelo amor de Deus. Massa, benção. Aí eu sei que a gente conseguiu fazer esse trabalho, foi um trabalho que teve uma repercussão muito boa tal. E alguns obreiros, quando chegavam lá, eu botava dentro de casa. Olha, era uma loucura, mulher. Chegou o dia de eu sair de Gravatar. Ah, aí deixei lá com esse pastor, o Desafio Jovem, a gente continuou mandando o nosso dízimo para lá tal, e viemos para aqui para Garanhuns. E aí tinha um hippie aqui na cidade, que você inclusive já entrevistou ele, e ele fazia aqueles artesanatos ali na Santo Antônio, e um hippie argentino, ele e um amigo dele, e fez uma amizade com o meu irmão Adilson, e também com o Júlio César. Eles começaram a levar ele para a igreja, né? E às vezes ele chegava na igreja drogado, começava a fazer zoada lá, começava Aloprar. Mas aí, um dia ele teve uma espécie de overdose, foi parar no hospital. A Dilce foi lá eu visitá-lo, aí disse, olha, Miguel, você quer ir para Gravatar? Lá tem meu irmão, tá com uma casa de recuperação viciado lá, você quer ir? Aí eles quero. Aí foi, Júlio César, parece que a Dilce foi levá-lo lá, foi Júlio César, não sei se um deles foi levá-lo. Quando eu ouvi, eu disse, isso aí não vai ficar uma semana. Foi na época que eu estava saindo de Gravatar também. E no pior momento do Desafio Jovem. Eu vim para cá, Garanhuns. Aí fui para a quarta igreja, porque nessa época o pastor Edson estava chegando na quarta igreja, de Paulo Afonso. A quarta igreja estava começando, tinha 2 anos. Né? Tinha se separado também da Central. A Central tem um bocado de filha. Aí o pastor Edson ficou sabendo desse trabalho lá em Gravatar, tal, isso ficou sabendo das dificuldades. Aí, às vezes, eu ia com ele para levar mantimento. Aí um dia ele disse, rapaz, você não quer trazer esse Desafio Jovem para cá, não? Eu quero. Se tiver um local aqui. Aí, Décio, que era um presbítero da quarta igreja que já faleceu, ele tinha uma casa, até lá perto da casa de mamãe, que é a casa de minha mãe, que é onde hoje é ali por perto do Expresso Cidadão. Aí, Décio alugou a casa pra gente, um preço bom e tal, e a gente trouxe o Desafio Jovem para lá. Tinha um espaço muito bom para plantar, plantava legumes, plantava verduras e tal. E Miguel, limpo, não usou mais droga, não bebeu mais, sabe? E aí daqui a pouco a gente começou a treinar ele para ele se tornar o obreiro da casa. E foi isso que aconteceu. Ele começou a tomar conta da casa, tal. Porque o ideal para trabalhar com gente drogada é alguém que tenha experiência com drogas, Suete. Eu nunca tive. E aí a gente ficou dando apoio espiritual, indo lá, levar a palavra, pregar e tal. Depois ele sentiu chamado para o ministério, fez seminário. Né? Ele contou aqui a história dele, da questão do visto, todo o problema que ele teve. Foi. Mas aí ele resolveu, se formou, ainda fez um pré, e aí eu sei que um pós, aliás, e aí foi ordenado. Hoje faz mais de 30 anos. Isso. Mais de 30 anos.
E Miguel tá lá, estou tomando conta da casa, né? Hoje a casa tem uma estrutura maravilhosa. Hoje a casa recebe ajuda do governo estadual, do governo municipal, hoje está uma maravilha. Mas tudo começou com um folheto. Você vê as coisas de Deus como são, né? E eu tive a graça de ver um menino, ele tinha acho que uns 10 anos, 12 anos, sei lá, e ele foi para lá, já viciado. Meu E Deus. esse menino cresceu dentro do desafio jovem. Depois eu me encontrei com ele trabalhando em Newton Santos aqui, ali tem aquela vidraçaria, e um rapaz trabalhando lá tal, e ele veio falar comigo, tal, assim, quem é? Aí quando ele se apresentou, eu levei um susto, assim, para o aspecto dele, sabe, trabalhando, Glória a Deus. e me agradeceu tanto, me abraçou e tal. Aí foi uma experiência assim, maravilhosa. A gente passou por muitas dessas experiências assim, sabe? De chegar em lugar e não ter uma igreja e a gente começar um trabalho, tal como em Belo Jardim, por exemplo. A gente começou um Implantador de trabalho. igreja, né? Foi. Glória a Deus, Deus. ele me deu esse privilégio. E tudo isso o meu trabalho secular. Eu não deixei meus trabalhos secular, Edson, para fazer essas coisas, não. Então, essa desculpa, não, eu não tenho tempo, não, minha prioridade é meu trabalho, não, na época, eu acho, Edson, que eu fiz muito mais até pelo Evangelho, pela causa de Cristo, do que depois que eu me ordenei, pastor. Meu Deus. Quando eu fico olhando para trás assim, às vezes eu sinto saudade de um período que eu passei da minha vida, Edson, porque era uma coisa que, por exemplo, quando eu decidi que eu queria mesmo ficar de tempo integral no ministério, eu estava em Petrolina. E aí eu tinha uma função de gerência na Caixa. Nós tínhamos 5 gerentes e eu era um dos 5. E aí, um dia eu estou de férias, o gerente geral me chama e disse: "Olha, Manuel, nós perdemos uma gerência aqui e eu estou tirando a gerência de você. Você vai voltar a ser escriturário." Eu disse: "Meu Deus, como é que eu vou sobreviver em Petrolina no custo de vida, as meninas já adolescentes, pagando colégio particular caro, levando um padrão de vida que a gente tinha, e voltar a ser escriturário?" Aí eu chamei Noélia e chamei as meninas e disse a elas: "Olha, quando ele falou isso para mim, que estava tirando a gerência, ele disse assim: você tem muito potencial, invista na sua carreira." Eu olhei para ele, o Ed, e disse: "Olha, Carlos, não tem nada, Carlos. A minha história na Caixa Econômica está terminando aqui e agora." Ele tomou um susto. O Ed, pouco tempo depois, abriu um programa de demissão voluntária, que era um problema que dava incentivo a quem quisesse pedir demissão. Eu fui o primeiro a aderir. Ninguém acreditava na agência que eu ia fazer isso. Depois de 18 anos. Mas aí eu orei muito, pedi muita direção a Deus. O Ed, foi a decisão mais difícil da minha vida. Acredito. Eu estava deixando um emprego federal com várias vantagens, com 2 filhas, já entrando na fase da adolescência. Era uma aventura, era uma loucura. E aí eu conversei com ela, conversei com as meninas. Aí elas disseram: "Não, se é isso que você quer, está sentindo de Deus, eu sei. Eu não tenho mais essa questão de perder a função, isso aí para mim foi um sinal de Deus. Eu não tenho mais como continuar brigando com Deus ou resistindo ao chamado de Deus." Pedi demissão. E aí entrei no seminário, fui para João Pessoa, a família de Noélia está quase toda lá, e aí a gente foi para João Pessoa. Eu comecei a fazer o seminário em João Pessoa, o seminário da Juvep, um seminário tremendo, maravilhoso. Aí um dia, final de ano, eu estou de férias, venho para Garanhuns,
Quando eu chego aqui em Garanhuns, aí o pessoal da Segunda Igreja Presbiteriana de São Bento do Una estava sem pastor. O pastor que estava lá era Reverendo Sávio. Ele já pregou aqui na Ebenezer. Ele é da Igreja Presbiteriana do Carmo. Ou é uma bênção ele. Ele é bênção demais, sou doido pra gravar com ele. Aí, Sávio estava lá, essa igreja. Só que aí Sávio recebe um convite para ir para a Igreja do Carmo, em Recife. E aí ele deixa a igreja, assim, meio que na mão, quase no final do ano. Aí o pessoal disse, olha, para a gente escolher o pastor agora vai ser muito difícil. Aí vamos chamar um seminarista, ele fica 1 ano conosco, e a gente tem tempo para... Aí eu estou de férias aqui em Garanhuns quando eu recebo esse convite. Eu só posso aceitar se eu conseguir transferir meu curso para cá. Não tinha bacharelado aqui. O IBN só tem um curso básico, porque o IBN não forma pastores, o IBN forma missionários. Mas mesmo assim eu fui lá. E era o pastor Hernando, que era o diretor. Eu conversei com ele e disse, Emanuel, esse ano nós nunca tivemos um curso de bacharelado aqui no IBN, mas esse ano nós abrimos um curso de bacharelado aqui. É a primeira turma. E foi a última. Aí eu disse, pastor, eu vou trazer minha grade, minha grade curricular, o senhor olha e vê o que é que pode aproveitar. Aproveitou quase todas as matérias que eu tinha feito. E aí eu fiquei fazendo IBN e indo trabalhar com a igreja de São Bento. Pra lá e pra cá. Foi um ano muito corrido, muito difícil. Mas aí quando foi no penúltimo ano, a igreja lá de São Bento, o conselho se reuniu e aí disse, bom, nós vamos abrir eleição para pastor, porque nós precisamos de um pastor, tal. Faltava 1 ano para me formar. Quando eles anunciaram isso, a igreja em peso levantou e disse, não, deixa Manuel mais 1 ano aqui, ele vai se formar no próximo ano, vai ser ordenado, e aí ele fica aqui como pastor. Aí o conselho, tá. Quando eu vi a pressão da igreja, resolveram recuar. A gente vai passar 1 mês aqui orando e tal, e depois vai tomar uma decisão, mas a gente vai ouvir a igreja, tal. Um belo dia, depois do culto, domingo à noite, eu estou em casa, chega o presbítero lá me chamando, olha, tem uma reunião do conselho, estou querendo falar com você e tal. Eu fui lá, quando cheguei lá, estavam os presbíteros todos reunidos. Aí me comunicaram que eles tinham decidido abrir a eleição e que eu só tinha até o final do ano para ficar lá. Isso era mais ou menos no mês de outubro. Aí, estou tudo bem. Aí, vou fazer o quê? Aí, cheguei em casa e disse, agora como é que eu vou fazer? Eu tenho mais 1 ano de seminário. Como é que eu vou me manter? Quem foi para lá para o meu lugar foi Jamarque. E aí, o pastor Edson, ele me convidou para ficar trabalhando com ele na quarta igreja, né, durante o ano seguinte, que seria justamente o meu último ano de seminário. Ali onde é a Ebenezer hoje, a quarta igreja era ali embaixo, né? Aí eles construíram ali em cima. Mas aí quando eles construíram, o pastor Edson resolveu construir o templo onde ele é hoje. E aí só que eles concluíram a obra lá, onde é a Ebenezer. E aí o pastor Edson disse, olha, Manuel, tem essa propriedade aqui que é da igreja, se você quiser ficar morando aqui, você mora aqui, né? Fica trabalhando na quarta igreja, fica fazendo o seu curso e tal. Resultado, eu fui o primeiro morador. Passado, eu não sabia que tinha sido o primeiro morador da Lidana. O primeiro morador Eu tô da passada. Meu Deus, sabia não que tu tinha morado ali, não. Aquilo ali tudo. A gente botou as mobílias da gente lá em cima, aquela primeira sala ali onde a gente está fazendo o discipulado de liderança, que fica logo na entrada, depois da cozinha ali.
aquela primeira sala ali, a gente fez a nossa sala, tal, ali onde é a cozinha, a gente fez a nossa cozinha, aí ficou morando naquele espaço todo. E aí, terminou o ano, foi quando eu fui ordenado, e dentro da igreja presbiteriana, Wédia, tem um ritual para você ser ordenado. Não basta você fazer seminário. Aham. Eu tinha feito 4 anos de seminário, né? Mas isso não basta. Você está formado em teologia. Uhum. Mas você não é pastor ainda. Uhum. Você tem que passar por algumas etapas. Quais são? Você tem que fazer uma exegese num texto original, ou seja, no grego ou no hebraico. Você tem que fazer uma tese, uma tese, defender uma tese. A minha foi sobre sacramentos, né? E eu fiz uma tese por quase 100 páginas, que é a monografia. Você tem que fazer um sermão de prova, e aí fica uma junta de pastores observando tudo do sermão, né? E anotando onde você errou, onde você acertou, onde você precisa melhorar. Depois você passa por uma sabatina, para eles examinarem doutrinariamente como é que você se posiciona. Aí eu passei para essa sabatina. E eu me lembro que um pastor me colocou uma casca de banana. Eu não me lembro de nenhuma outra pergunta que me fizeram, eu só me lembro dessa. Ele perguntou: o que é que você acha de maldição hereditária? Ei. Esse pastor. Pô, pastor, eu acho que maldição é que Eu acredito. me veio na cabeça uma coisa, sabe? Eu disse: olha, eu acho que quando Cristo morreu na cruz, ele levou os nossos pecados. Paulo diz que a gente é uma nova criatura, que as coisas velhas passaram. Então, o que eu acho de uma maldição hereditária é o seguinte: quem não está com Cristo, ele está debaixo de maldição. Mas se você é uma nova criatura, se ele levou embora os meus pecados, ele deve ter levado também os pecados dos meus antepassados. Então, a resposta, a minha saída foi essa, né? Eu fui pela lógica aí. Aí eu disse: então, assim, eu acho que se eu sou nova criatura e as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo, então eu imagino que eu não estou mais debaixo de maldição. Depois eu fui pesquisar sobre isso, estudar sobre esse assunto. Mas assim, Ed, aí fui ordenado e fui trabalhar no presbitério do Agreste, que é um presbitério diferente desse presbitério daqui de Garanhuns. Ele pega de São João para lá. Primeiro trabalhei com a congregação de São João e Angelim, os 2 primeiros anos, e depois com a igreja de Canhotinho durante 16 anos. Uma experiência muito tremenda, assim, uma igreja de Canhotinho. Não acredito. Ô, pastor, e quando o senhor analisa toda a sua jornada cristã, qual é, assim, a maior lição que você pode deixar para as pessoas que ficaram conosco até agora? Edja, eu passei por tantas experiências, tanto positivas como negativas, e a lição que eu tiro é que você precisa ter muito equilíbrio emocional para estar à frente de uma igreja. O equilíbrio emocional, a saúde mental e especialmente uma vida de muita, mas muita comunhão com Deus. Edja, pregar é a coisa mais fácil para um pastor. De todas as funções que o pastor exerce, pregar é a mais fácil. Porque se você tem o dom, na hora que você pega o microfone, Flui, né? flui. Você pode estar cansado, você pode estar doente, você pode estar com problema, mas na hora que você pega no microfone, quantas e quantas vezes, Ed, eu saía de casa, e no percurso até o púlpito, eu sentava assim e dizia: Deus,
tudo eu falar, se teu espírito não me tomar, eu não vou conseguir nem ler a palavra. Mas quando eu pegava no microfone, Edson, esquecia de tudo, sabe? E parece que o momento que eu pregava melhor e que o Espírito Santo de Deus mais agia era nesse momento. Nos mais frágeis. Era. E eu tive experiências assim tremendas com Deus. Agora, quando eu terminava de pregar, eu estava só o caco, morto, sabe? As pernas ambas estavam, sabe, a carne. É uma experiência tremenda. Quando você é tomado pelo Espírito tal, que você termina, a carne, ela sente. Então, assim, a maior experiência, o cuidado que a gente tem que ter, principalmente quando você está à frente de uma igreja, é porque você tem que saber que você está ali como um instrumento, como um servo. Você está ali como um vaso. Você não é nada. E tudo que você fizer, você tem que fazer pelo Espírito. Por quê? Porque você vai lidar com pessoas, de tudo quanto é de jeito. Tudo. Você vai lidar com casais com problemas, Sim. com filhos com problemas, com jovens com problemas, com meninas que engravidaram, com tudo quanto é de problema que vem para cima de você. E você tem que ter muita sabedoria, Edson. É muito fácil você chegar para uma pessoa que pecou e dizer, você está disciplinado. As funções que você tem na igreja, você não vai exercer por um determinado tempo, você não vai participar da ceia e tal, e vai ficar só sentado. É muito fácil você resolver um problema desse jeito. Mas não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é que você deve pegar uma pessoa que caiu e ajudá-la a se erguer. Pegar uma pessoa que está com uma vida destroçada, que está em pecado, que está, de alguma forma, ela caiu em alguma cilada do inimigo, e você ser uma ponte para aquela pessoa e ajudá-la a se levantar e fazer as pazes com Deus. E isso não acontece muito nas igrejas, porque é muito mais prático você isolar aquela pessoa, você escantear aquela pessoa e você tirar aquela ovelha negra do meio de um rebanho para não contaminar o rebanho. Mas não é, quando eu olho para a vida de Jesus, para o ministério de Jesus, não é isso que eu vejo, Edson. Aquela mulher que é jogada nos pés de Jesus porque foi pega em adultério, Jesus não disse, não, ela errou, ela pecou, ela quebrou a lei, então cumpra-se a lei, e a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Não, Jesus não fez isso. Jesus dá aquela lição de moral para os que estavam querendo apedrejá-la, depois olha para ela e diz, mulher, cadê teus acusadores? Foram todos embora? Nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Zaqueu era um corrupto, odiado pelo povo, ladrão. Jesus está passando. Ele não passa direto, não é Zaqueu que chama Jesus. Não, ele está lá em cima. Jesus olha para ele e chama ele pelo nome. Zaqueu. Chama ele pelo nome. Zaqueu, desce, cara. Sendo ele, eu inicia, eu caía no chão. E o pessoal, só que esse sujeito, não, esse cara é um corrupto, ladrão, esse cara... Aí Jesus disse, eu vou hoje pousar na tua casa. Tem lugar lá para mim? Tem janta lá? Já pensou? Mateus, quando Jesus é passando por ele, está citado na coletoria, ele era colega de Zaqueu, aí Jesus diz, segue. Ele se levanta e vai com Jesus, e ele dá um banquete na casa dele, e os caras chegam lá, ficam lá os religiosos de plantão. Eita, se ele soubesse quem é esse daí, comendo na casa de pecador, se contaminando, gente de má reputação. E Jesus, esse pensando que Jesus já estava ouvindo, né?
Jesus vai dar outra lição de moral deles. Aquela mulher do poço de Jacó. A história daquela mulher é tremenda, Beth. O diabo, se você deve estar assistindo aquela série sobre a vida de Jesus, Chosen, né? The Chosen. Chosen, pronto. Aí a mulher tem uma cena que é tremenda, aquela cena da mulher samaritana. Ela vai no horário mais quente, quando não tinha ninguém. Jesus pergunta por quê. Ela diz, porque as outras mulheres não querem vir comigo por causa da minha reputação e tal. E aí Jesus vai, eu sei, você já teve 5 maridos e esse que você está com ele não é seu marido. Ela leva aquele susto. Tal. O diálogo entre eles é tremendo, porque Jesus ele sempre contextualizava a situação, né? Ele está no poço, ele pede água. Então, assim, Jesus não tinha essa preocupação, de estar se misturando com o pecador. E nem tinha essa preocupação de estar condenando o pecador. Por quê? Porque nós somos falhos, ele sabe. Ele sabe. Então, o maior perigo que um pastor passa é a vaidade, é o orgulho, é a soberba, é se achar, sabe, o tampa de cruz. E a prova de queda. Né? Nós temos o exemplo de Paulo Júnior aí. O pastor Paulo Júnior é um pastor renomado, conhecido do Brasil todo. Eu já ouvi coisas horríveis, comentários sobre a queda dele. Eu não sei qual foi exatamente o problema. Ele disse que é porque ele era muito duro, do jeito que ele era duro da pregação, ele era duro com o pessoal da igreja, era duro com a família dele. Bom, o que eu sei, o Edgar, eu não estou aqui para julgá-lo. Eu já ouvi Paulo Júnior pregando, ele tem aquele jeito dele meio muito firme, às vezes meio agressivo. Particularmente, eu não gosto dessa forma de pregação. É aquela pregação muito, sabe? Impositiva, né? É muita cobrança, é muita pressão, é muita exortação. Eu acho que tem uma pregação, ela tem um momento de você exortar, tem um momento de você pressionar, de você cobrar, mas também tem um momento de você falar do amor, da compaixão, da misericórdia, do abraço de Jesus, da libertação. É interessante que a gente, quando vê Jesus se movimentando, principalmente nas curas, né, nas libertações, a Bíblia diz que ele foi movido por uma íntima compaixão. Isso. Então a gente vê isso em diversas passagens e, de fato, precisamos ter um batismo de amor. E sabe o que ele diz, Edson? Ele chega para os seus discípulos, já perto dele na hora dele de ser crucificado, ele diz: vocês serão conhecidos se vos amardes uns aos outros. E saberão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Ele não diz, e saberão que sois meus discípulos se andar com a Bíblia debaixo do braço, se tiver um cabelão, se tiver a saiona. Não. Vocês serão conhecidos como meus discípulos pelo amor. É pelo amor. Esse amor libertador, que não julga, que não condena ninguém. Esse amor que muitas vezes acolhe uma pessoa que está em frangalhos, abraça aquela pessoa, restaura aquela pessoa. É o que está faltando. Muitas vezes isso é o que está faltando, Edson. É verdade mesmo. Pastor, estamos chegando no final do nosso episódio. Foi muito bom conhecer sua história, tudo que o Senhor fez em você e através de você. Sabemos que você tem muitas sementes plantadas. Sabemos que você tem tantas histórias e Deus pode te usar para impactar e tocar muitas vidas. E isso é muito louvável. E sabemos que quando Ele vier, nós reinaremos com Ele e receberemos dele Amém. o nosso galardão. Amém. Né? Então, pastor, minha oração é para que o Senhor permaneça firme, Amém. amando o Senhor, permanecendo nele, sendo essa bênção que você é para o corpo de Cristo, para a nossa igreja. E, enfim,
Foi muito bom. E quero saber se você quer deixar mais algum recado aqui pro pessoal. O recado que eu quero deixar é que hoje eu estou já há 2 anos e pouco aqui em Garanhuns, né? Hoje eu estou na Ebenezer, me desliguei da igreja presbiteriana, encontrei na Ebenezer uma igreja muito calorosa, aconchegante, amorosa, foi muito bem recebido. Num momento em que eu realmente estava doente, é um momento que eu estava nas emoções meio em frangalhos e alguns problemas também pessoais, e isso me adoeceu. Mas graças a Deus eu fui acolhido, eu fui abraçado por essa igreja, que tem sido bênção na minha vida. Eu louvo a Deus pela vida do meu irmão Júlio César, da minha cunhada, pastora Aline, que me abraçaram no momento que eu precisava muito, né? E me acolheram. E eu tenho aprendido, Edson. Não parei de aprender, não. Eu tenho aprendido cada dia, e enquanto a gente tiver aqui nesse mundo, a gente tem coisa para aprender. Verdade. E a mensagem que eu quero deixar é essa. Por mais que a gente esteja se sentindo fraco, ou com problemas, ou com crises, mas é esse amor entre os irmãos, esse amor que é um amor do Espírito, Amém. é o que cura, é o que Amém. restaura Amém. a nossa alma e faz com que a gente se erga novamente, e não deixa a gente existir. Amém. Obrigado, Edson, pela Imagina. oportunidade, querida. Parabéns mais uma vez, que Deus te abençoe e Amém, continue pastor. sendo essa bênção Amém. e na vida de Sejamos. muita gente. Amém. Glória a Deus. Irmãos, chegamos a mais um fim de episódio, né? Quantas histórias, e a gente percebe Deus em todo o trajeto, né? Não tem como a gente não ver o Senhor nas decisões que tomamos, nas lutas também, nas batalhas, nas vitórias, enfim. Nós nos sentimos cercados pelo Senhor o tempo inteiro. Essa é a sensação que eu tenho, de que Ele está o tempo todo conduzindo tudo e conduzindo todos. Ele não perdeu o controle de absolutamente nada. Tudo está debaixo da soberania e do poder de Deus. E não há absolutamente nada que Ele não possa fazer. E eu creio piamente que viveremos dias tremendos, cultos maravilhosos, onde quem vai brilhar é Jesus, onde quem vai brilhar é o Espírito Santo. Precisamos chorar por isso, precisamos buscar isso, precisamos ter esse coração, como Apocalipse fala, se eu não me engano, capítulo 4, né, fala sobre a igreja de Éfeso, que nós precisamos voltar a esse primeiro amor, perceber onde, né, essa chama se apagou e fazer o caminho de volta. Vejo o Senhor fazendo isso com a igreja brasileira e creio piamente no seu poder. Sei que Ele vai religar todas as coisas. Sei que Ele usa todas as situações, circunstâncias que nos acontecem para nos levar para mais perto dEle. Porque no final das coisas é mais importante o fim delas do que os começos, como diz Eclesiastes. E, de fato, é mais importante, né, o fim. Muitas vezes, muita gente começa bem, mas termina errado, né? Salomão começou muito bem, terminou errado. Muitas vezes, um monte de gente começa errado, mas termina bem. Então, mais glorioso é o fim, muitas vezes, do que o começo delas. E eu quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui até o final. Dizer mais uma vez para você se inscrever aqui nesse canal. Vamos, nos ajude a bater 7.000 inscritos aqui no canal. Deixe seu like e compartilha também
esse conteúdo, pega o link desse vídeo, joga lá no grupo da tua igreja, manda para alguém que você acredita que precise ouvir essa palavra. E é isso, irmãos, como eu sempre digo para vocês no final do episódio, continuem firmes, ligados na rocha, ligados na videira que é Cristo Jesus, e nele somos nutridos todos os dias da nossa vida. Deus te abençoe e até a vista. Amém.